Senhor, gratidão por essa noite. Senhor, gratidão por essa noite, porque se ela não tivesse existido, eu digo para Jesus, eu não existiria. Se não fosse essa noite santa em que Jesus quis sentar com os 12 discípulos e apóstolos para viver a ceia da Páscoa e instituir a Eucaristia, a minha vida não teria sentido. Talvez se Jesus não tivesse celebrado aquela primeira missa, Jesus não tinha pensado na minha vida, Jesus não teria me feito nascer e me dado a vocação que Ele me deu, de ser padre, sacerdote eternamente. Hoje eu agradeço a Deus, porque se eu existo e se eu tenho vida, foi porque essa noite aconteceu há 2000 anos atrás, mais ou menos. A noite que Jesus desejou ardentemente comer aquela ceia, viver aquele momento, instituir aquela Eucaristia. Que bonito foi aquela noite. Que bonito é aquela noite de despedida, mas de permanência. Era um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que o sentimento, que os apóstolos estavam como que sentindo a despedida de Jesus, Jesus estava se deixando também. Percebamos bem, meus amados, Jesus celebra a noite santa, a ceia do Senhor, na noite de quinta-feira. Para todo judeu, o dia inicia diferente de nós, né? Nosso dia inicia quando a gente acorda de manhã cedo, ou quando passa da meia-noite, mas geralmente quando acorda de manhã cedo, a gente vê o sol, inicia o dia. Para o judeu não. Para o judeu, quando começa o sol se pôr, ali já começa um novo dia. Quando o céu não há mais sol, quando já há escuridão, aquele começa um novo dia. E termina no outro dia, quando o sol se põe. Então, quando Jesus já celebrava a noite, a missa, ou celebrava a ceia do Senhor, já era sexta-feira para o judeu. Já era sexta-feira para Jesus. Já era o mesmo dia que ele iria morrer. Jesus quis fazer dessa maneira para que nos mostrar que o que ele celebrava iria ser vivido horas depois, no mesmo dia. Da mesma maneira. Naquela hora era de uma maneira ritual e sacramental. Daqui a pouco seria de uma maneira cruenta, com a sua vida e com o seu corpo de modo visível, para que as pessoas pudessem ver. Por isso, nessa noite, não há como nós falarmos da missa se nós não falarmos da cruz. Não há como falar da Santa Missa e da Eucaristia se não falarmos do corpo entregue na cruz e do sangue derramado na cruz. Porque uma coisa só existe por causa da outra. A celebração da ceia só existiu porque haveria cruz. E a cruz só existiu porque houve a ceia antes. Porque Jesus não seria louco. Jesus sabia muito bem qual era o nosso coração. E Jesus sabia muito bem que o que ele viveria naquelas 3 horas da tarde da sexta-feira precisava ser vivido ao longo da história por cada cristão, por cada fiel, celebrando a Santa Missa, celebrando o sacrifício da missa. Oh, meus amados, o mistério é tão grande. Pense como Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que não tem como medir o seu tamanho e a sua grandiosidade, o tudo de todos, aquele que era grande, aquele que é sublime, quis se transformar em alguém, o que era tudo, se transformou numa pessoa, em um alguém, na pessoa de Jesus Cristo. Mas como disse o Evangelho de hoje, Ele nos amou e nos amou até o fim. E até o fim não era o fim dele, é o fim nosso. Nos amou até o fim da minha, da tua, da vida do mundo. Entende o que essa frase do Evangelho está dizendo? Ele não nos amou até o fim da vida dele na cruz, não. Ele continua nos amando na Eucaristia, na comunhão, na celebração da missa, até o fim da minha e da tua vida, que tem que ser ditado, querido por Ele. Porque muitas das vezes você deseja o fim da tua vida, se não foi Jesus que quer ainda o fim da tua vida. É uma falta de amor tremenda, é uma falta
falta de responsabilidade, de gratidão para com Jesus que te ama, para que a tua vida chegue ao fim na hora certa, da maneira certa, para chegar ao céu e estar com Ele para a eternidade. Por isso vivemos hoje esse momento importantíssimo de celebrar com alegria a instituição da Eucaristia, esse Deus Todo-Poderoso que se fez alguém, esse Deus Todo-Poderoso que se fez alguma coisa. Jesus foi se rebaixando do céu à terra, da terra aos nossos corações, de um Deus Todo-Poderoso, Espírito puro e santo, para um homem de carne e osso, santo, Deus também. E foi mais além, na espécie do pão e do vinho, santo e Deus também. Mas grande era o nosso pecado, grande era a nossa miséria, grande era o nosso egoísmo. Por isso Deus tinha que se tornar pequeno, pequeno, pequeno. Porque dentro de um coração orgulhoso, dentro de um coração arrogante, dentro de um coração pecador, não se encontra nenhuma brecha. Lá em casa, agora acabou, chovia muito, entrava água, né? Chovia, entrava água lá em casa. Por quê? Porque tinha brechas. Nenhuma laje bem feita não consegue deter a água. Onde tem uma porta aberta, entra boi e entra boiada, não é assim que fala? Uma porta aberta, entra tudo. Um coração aberto, entra tudo que Deus quer. Agora, num coração fechado, Deus teve que se desdobrar. Deus teve que inventar. Deus teve que é tão pequenininho para entrar nessa brecha do teu coração. É assim, no teu coração, às vezes tão pecador, Jesus procurou a menor brecha, Ele se esvaziou de si, como disse a segunda leitura de hoje. Se esvaziou porque do tamanho de Deus, Ele nunca entraria no teu coração, porque o teu coração tem uma porta para caber Deus entrar. Como homem, as pessoas não quiseram aceitá-lo. Não deu para entrar na porta de todos os corações, porque ainda muito estreito os corações, e Jesus não conseguiu fazer que as pessoas se apaixonassem por Ele. Não conseguiu que as pessoas o aceitassem. Então, enquanto homem, Ele também não conseguiu entrar em todos os corações, porque as brechas eram pequenas. Então, Ele teve que amar mais, Ele teve que inventar mais, Ele teve que se diminuir mais na Eucaristia, para conseguir entrar na brechinha que você deixa Deus entrar. Olha como Ele te ama, olha como Ele não desiste de você, olha como Deus nos amou tanto, que Ele olha a tua vida de cá, faz um raio-x e vê ali, por ali eu consigo entrar. Às vezes a gente está em casa, entra um ratinho lá, não sei como o rato consegue entrar, né? Ele fica do lado da porta, ele é gordinho, mas ele consegue entrar. Entra em qualquer lugar, banana também, qualquer coisa, né? Água, só botar água, ela vai passando. Jesus fez isso, tão pequeno, se humilhou tanto na Eucaristia para entrar no nosso coração, para dizer que Ele estava conosco até o fim dos tempos, para dizer que Ele estava nos amando até o fim das nossas vidas. E hoje a Igreja de Deus precisa se reunir para com alegria celebrar, como São Paulo disse para os seus discípulos, o memorial da morte e ressurreição de Cristo, dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Meus amados, vocês não sabem que grandiosidade é isso, e que quis a misericórdia de Deus que isso acontecesse por meio daqueles homens pecadores, limitados, aqueles apóstolos que estavam medrosos. Foi a eles que Deus deu esse poder de fazer Deus sair, e eu digo não sair do céu, porque Jesus não vem do céu por meio do sacerdote do teu coração. Jesus vem por meio da alma do sacerdote. Quando o sacerdote celebra, Jesus sai da alma dele, Jesus sai do espírito dele, porque Jesus está nele. Eu já ouvi falar, quando o Pai celebra a missa, Jesus sai do céu e vem para a Eucaristia e vai para o povo. Não, sai de dentro do Padre. Jesus sai da alma do Padre.
Jesus está aqui de dentro. Só a gente que celebra com amor sabe o momento da consagração, a força que sai de dentro de nós. Só nós sabemos. Se vocês pudessem celebrar a missa, duvido, vocês nunca mais deixariam de seguir Jesus Cristo. Vocês nunca mais fariam o pecado assim de maneira muito fácil. Por isso, a grandiosidade da Eucaristia só tem sentido na grandiosidade do sacerdócio. Não digo da pessoa que recebe o sacerdócio. Talvez a pessoa que recebe como padre é muito pecador, tem muitas limitações, tem muitas complicações ainda. Mas o sacerdócio que está nele, meus amados, por isso nessa noite Jesus quer que valorizemos a Eucaristia, mas valorize também o sacerdote. Uma coisa que me emocionou muito quando eu era seminarista na minha missão seminarista. Quando eu estava lá no Mato Grosso, eu viajei para uma cidade muito longe, lá perto do Pantanal. Foi eu, outro seminarista, o padre não foi. E a gente botaram a gente para entrar lá para dentro mesmo, e a gente encontrou uma capelinha. Isso é o que o povo cristão fazia lá na Europa, no tempo da guerra, que estavam perseguindo os padres. Eles faziam o seguinte: a cadeira botou na frente. Eu cheguei nessa capelinha, estava tendo uma celebração pelo ministro. Lá só vai padre uma vez por ano falar. E o mestre fazia a celebração daqui, mas eles botavam a cadeira na frente do altar, e eles botavam uma estola assim. Eles botavam uma estola assim. Enquanto havia a celebração, eu perguntava para eles: por que essa cadeira e essa história? A celebração da palavra, né? Não tinha Eucaristia. Eles perguntaram para mim: padre, seminarista, porque aqui só vem padre uma vez por ano, quando dá. Toda vez que a gente faz uma celebração, a gente bota a cadeira com a estola na frente para pedir que Deus nos mande logo o padre. Ela disse: porque a gente já está com saudade de escutar. Isto é o corpo, isto é o meu sangue. Então toda vez que a gente celebra uma coisa, é a única história que a gente tem para isso. Como foi lá na cidade comprar, fizeram uma vaquinha, comprou uma estola, né? Comprou uma cadeira bonita também, né? Essa aqui nunca foi usada, né? Aí eles botaram a estola lá. Naquele dia eles se pagam mais do que nunca. Pensei aqui na minha diocese: poxa, quantas pessoas têm padre? Quantas pessoas têm missa todo dia? Esse povo ficava ajoelhado na frente da cadeira. Naquele dia eu até ajudei eles a rezarem, né? Eu peguei a estola, chorei. Pegava a estola, pedia para Jesus mandar um perdão para eles, porque eles queriam comungar o corpo de Cristo, né? Eles sim estavam com saudade de escutar isso sobre o corpo e sobre o sangue. Eu prometi para eles que um dia eu ia voltar lá para celebrar isso. Quinze dias depois do padre, eu viajei para o Mato Grosso. Eu fui lá, né? Já tinha um ano e meio que não ia nenhum padre. Foi a missa mais bonita que eu celebrei. Cantaram com a velhinha louca, né? Pastor de música de louco, né? Aquela música de interior meio forró.
pessoa ela pertence ao avó, sempre entende. As músicas, tinha violão, tinha som no gogó, a pelinha ela até quebrava os telhados também. Vocês passavam por isso, né? Ainda era chão assim, né? Mas eu fiz questão de usar a escola que estava lá e a cadeira que estava lá. Eu disse para Jesus, eu trocava tudo para ser padre só de vocês. Jesus não quis, né? Porque o povo entendia que era um padre. Entendia. Que nós entendamos também nessa noite. Sem padre, como haveria a Eucaristia? Sem um padre, como aquele povo ia comungar? Não tinha Eucaristia, não tinha missa. Que hoje nós possamos, meus amados, realmente pedir a Jesus Cristo. Porque vir para essa fila não é comungar. Troca de palavra também isso. Eu vou comungar. Está errado também. Você fala que Jesus veio no céu por meio do Pai. Não, veio por meio do Padre, da alma do Padre. Quando você vem para mim, você vai dizer, eu vou entrar em comunhão com Jesus. Eu não vou comungar. Eu vou entrar em comunhão com Ele. Eu vou entrar em comunhão com Jesus na Eucaristia. É isso que Jesus quer que nós percebamos nessa noite tão boa, tão santa, tão sublime. Que você possa sempre rezar como aquele povo rezava pelas vocações sacerdotais, para que Deus pudesse enviar um sacerdote, para que Deus pudesse realmente, nossa, que beleza, que bonito, aquela noite, aquela missa. Não era fácil chegar não, né? Tinha que pegar um ônibus lá, 6 horas de ônibus, mas aí foi me buscar lá, né, no carro lá, aquele jipe, depois teve que parar, teve que andar um pouquinho de barco, né? No final ainda estava um pouquinho longe, mas veio um cara de cavalo me buscar, vai chegar para lá, vamos acabar, né? Foi também. Não vi mais longe que eu fui, mas foi a melhor de todas. Que Deus coloque nos nossos corações, meus amados, hoje, realmente o que é um sacerdócio. Hoje Jesus instituiu o sacerdócio. Hoje eu peço a Jesus muito perdão por tudo que eu já fiz e não foi uma ação sacerdotal, que não foi, né? Porque o que eu quero é celebrar a missa. Vocês podem, meus amados, pedir tudo do Padre. Tudo. Né? Podem reclamar do Padre tudo. Mas o Padre não nasceu. O Padre nasceu para celebrar a missa. O Padre nasceu para perdoar os pecados. Se o Padre não sabe administrar bem, tomara que ele saiba. Se o Padre não sabe fazer obra, se o Padre ele não é chamado para isso, ele não foi formado para isso e a alma dele não está para isso. O Padre é chamado a celebrar a missa com o mais amor possível, de dar a comunhão com o maior amor possível, de realmente celebrar o santo sacrifício como nunca ninguém celebrou, para que o povo de Deus adore o corpo de Cristo como nunca. Por isso, nessa noite, vamos ser marcados. Vocês entenderam a primeira leitura de hoje? Os israelitas, o povo judeu foi salvo porque nas portas da casa deles estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Por isso, quando o anjo exterminador passou, matando todos os primogênitos dos egípcios, e não matou os filhos dos judeus, porque eles estavam marcados com o sangue do Cordeiro. Meus amados, será que nós estamos marcados com o sangue do Cordeiro pela comunhão? Porque se estamos marcados, se o nosso coração está manchado, se os nossos lábios, se a nossa língua, se o nosso corpo está manchado com o corpo e o sangue de Cristo, não haverá mal que irá derrotar a tua vida. Assim como os israelitas estavam lá guardados, eles e suas casas, de todo o mal, porque estava marcado com o sangue do Cordeiro. Hoje Jesus nos marca de novo com o sangue do Cordeiro a cada comunhão, para que nenhum mal, para que nenhum anjo do mal exterminador, nenhum problema possa te derrotar. É isso que Jesus está dizendo. E as palavras dele são claras. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, verdadeira bebida, verdadeira comida. Quem come e bebe deste pão viverá eternamente. Viverá eternamente, viverá, não morrerá. O que eu queria mais escutar de um cristão ou de uma pessoa quando se pergunta para ela: aonde você vai, ó
eu vou ali no boate, eu vou ali no morro, eu vou ali. Não! Quando se perguntasse a uma pessoa, onde você vai? Eu vou ao Calvário, eu vou à missa, eu vou comungar o corpo de Cristo, o seu sangue, o Cristo que está vivo para ter vida. Eu vou para a missa, eu vou com alegria, porque lá vou encontrar o meu Senhor, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me deixar, que sempre vai me fortalecer. É isso que Jesus diz para mim e para você. A Eucaristia é o Padre, é o teu apoio, é a tua força, é aquele que não vai te abandonar quando você chorar, quando você estiver sozinho, quando você estiver triste. Você tem alguém, você tem a Eucaristia, você tem o sacerdote. Tem. É isso que você precisa hoje entender. É isso que nós precisamos hoje entender. Povo de Deus, povo, eu saio um dia dessa paróquia feliz se eu perceber que o povo ama mais Jesus na Eucaristia, se eu perceber que o povo adora mais o Santíssimo Sacramento. Eu saio daqui feliz. Eu não sairia feliz se eu conseguisse fazer uma basílica aqui imensa, se eu conseguisse fazer uma casa paroquial imensa, se eu conseguisse botar as melhores coisas dentro dessa igreja, mas o povo não adorava o Santíssimo Sacramento. Eu saí a pessoa mais frustrada, o padre mais triste da face da terra, se eu fiz o mais bonito no material, mas não fiz bonito no espiritual, nos corações das pessoas. Se eu construí um corpo que é a igreja de pedra e não construí um corpo das pessoas com o corpo de Cristo. A minha alegria e o meu único desejo é que as pessoas amem e adorem mais o Santíssimo Sacramento. Percebam que Jesus está ali. Não é preciso de mais milagres. Jesus já fez milagres atrás de milagres eucarísticos ao longo da história da salvação, ao longo da história da igreja. É preciso comungar com fé. O problema é quando a gente vai comungar, a gente não adora antes. Já dizia Santo Agostinho, antes de comungar, adora. Adora o Senhor antes da comunhão. É isso que o Senhor Jesus quer para nós hoje. É isso que o Senhor Jesus quer para nós hoje. Amem a Eucaristia. Rezem pelos seus pais. Confesse, peça perdão e venham para a comunhão. Não reclame, não murmure contra o padre, mas reze. Porque quando todo padre ele sobe ao altar de Deus e beija esse altar, ele beija dizendo: eu quero morrer contigo na cruz, porque antes era a cruz, hoje é o altar. Antes era o corpo de Cristo, hoje é o meu corpo. Antes eram as chagas de Cristo no corpo dele, hoje são as chagas de Cristo no meu corpo. Antes era o sangue dele, antes era o meu, hoje é o meu. Por isso que o padre diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O padre não diz: isto é o corpo de Cristo, isto é o corpo de Cristo. Não, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue também. É o padre que está ali também. Jesus se sacrifica, Jesus é a vítima, é o altar, é o cordeiro. Jesus é o sacerdote. E que hoje nós possamos entender isso, meus amados. Que hoje nós possamos entender isso. Que Jesus nos faça compreender tão grande mistério que é a Eucaristia e que é o sacerdócio. Nunca deixe os sacerdotes da igreja vencer da ninguém. Nunca. Reze para que eles continuem com toda a força, com todo o ânimo a subir o altar de Deus e dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Uma das coisas mais bonitas da vida do padre é poder celebrar e dar comunhão para as pessoas. Corpo de Cristo. Duas coisas me unem mais a uma alma: quando eu dou a comunhão para ela, quando eu a confesso. Tenha certeza, quando eu faço essas duas coisas por uma pessoa, tenha certeza, essa alma dessa pessoa está dentro da minha. Dentro da minha. Faz parte da minha vida agora. Quando eu confessei aquela pessoa, ela começa a fazer parte da minha vida. Os sofrimentos dela são os meus, a tristeza dela são os meus, as alegrias dela são os meus. Quando eu dou a comunhão para a pessoa, dizendo: eis o corpo
Maria, fulano de tal usa o corpo de Cristo. Eu entro nela, eu estou nela, porque eu sou um sacerdote, eu sou Cristo como aquela comunhão. Por isso não tem nenhuma vida aqui, nenhuma. Porque o Padre já conversou, muitos já nos confessou, deu comunhão para bocar. Tenha certeza, o Padre está aí dentro de vocês. Tenha certeza, o Padre não abandonará vocês. Tenha certeza, quando você estiver sofrendo lá fora, Jesus vai bater aqui no meu ouvido: olha, reza por ele. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes eu celebrando a missa, Jesus me faz lembrar fulano de tal, lá na Capela de Santa Bárbara, fulano de tal, lá da Imaculada, fulano de tal, lá na paróquia. Quantas vezes olhando o cálice, a minha fisionomia, eu enxergo a fisionomia de outros, na ação de graças, porque eu estou com vocês, porque Jesus está em vocês, porque Ele não abandonará vocês nunca, principalmente quando for difícil, principalmente quando não dá mais. Que hoje peçamos a Deus que nós amemos mais a Eucaristia e rezemos mais pelos sacerdotes. A única coisa que eu peço a vocês hoje, a única coisa que vocês compreendam hoje mais do que nunca, Deus sabe o que se passou, o que eu passei para chegar agora, até aqui, para celebrar essa missa para vocês, para falar para vocês. Deus sabe que tudo que foi passado seja gerado agora em graças para vocês, em santidade, em amor pela Eucaristia e em oração pelos sacerdotes. Porque se vocês amam os sacerdotes e amam a Eucaristia, vocês vão fazer o que Jesus tentou nos ensinar hoje, no final. Quando Ele tirou a sua roupa, e lavou os pés dos discípulos. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que o Senhor fez. Jesus, para ensinar. Olha como Jesus faz, né? Antes era Senhor e servo. Depois, não vos chamo mais servos, vos chamo amigos. Antes era Senhor e servo. Depois era amigo com amigo. E nessa hora, era amigo e servo. Jesus saiu do Senhor, passou a ser seu amigo e passou a ser seu servo, e lavar os seus pés. Para como Ele foi rebaixando-se. Nós que devíamos estar de joelhos, já diz o santo da igreja, o lugar mais alto que nós poderíamos chegar, Senhor, é os seus pés. Mas foi Ele que do alto veio e colocou-se aos nossos pés. E disse para os discípulos: se eu, que sou o Senhor e Mestre, eu que sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés e vos servi, eu fui menos e fiz ainda mais do que amigo, fiz servo, amigo. Por isso Ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós vamos hoje repetir esse gesto. Mas hoje vamos repetir, o Padre faz questão, ao lavar os pés hoje dos nossos jovens, dizer que estou lavando os pés de cada um. A cada missa, a cada pregação, a cada visita, a cada unção dos enfermos, a cada comunhão, eu estou lavando os pés de vocês. Porque lavar os pés para o judeu é lavar a sujeira que ele trouxe da rua, a impureza. Por isso, quando entrava em casa, lavava os seus pés para ficar limpo. Jesus lavou a nossa vida hoje. Naquela hora era a água que lavava os pés dos homens. Na cruz era o sangue que lavava a nossa alma toda e nosso corpo. Lavava tudo. Por isso, missa, Calvário é a mesma coisa. Na missa se lavou os pés com a água. Na cruz se lavou o corpo e a alma com o sangue. Na missa Jesus deu o seu corpo e o seu sangue. Na cruz o Senhor deu o seu corpo e o seu sangue. Lá era uma cruz, aqui era um altar. É isso que Jesus quer que nós compreendamos. E vamos novamente repetir esse gesto. Vamos novamente, com amor e com alegria,
Jesus levantou-se para se agachar e beijar os pés dos discípulos, coisa que só um escravo fazia por alguém naquela época. Jesus faz por nós. Então vamos fazer isso. Vamos cantar. Pode vir aqui o primeiro. Senta ali. Vamos cantando. Quando o Pai também faz o mesmo gesto de Jesus, tirando as suas vestes, como servidor, lava os pés desses discípulos. Os meus
aos teus, dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
pé, meus irmãos.